Bom dia, boa tarde, boa noite.
com ruído, que esse aí é acidente do trabalho, tá? Mas é o próprio exercício do trabalho. A atividade tem que ser aquele britadeiro, aquela pessoa que fica britando com a britadeira um solo. Então, aquela britadeira traz aquela forma de exercitar o seu trabalho, de executar o seu trabalho, que é rotineira, que é repetitiva, consequentemente pode trazer uma doença profissional. Bom, passemos agora a considerar a doença que não é considerada acidente do trabalho. Por exemplo, não se considera acidente do trabalho a doença degenerativa. Osteoporose, por exemplo, mal de Parkinson, são doenças que não podem ser consideradas doença do trabalho, e nem consequentemente ser acidente do trabalho. Outro é a doença do grupo etário, né? A velhice mesmo, a redução da capacidade auditiva, a redução da capacidade de mobilização, de movimento, não pode ser considerada. A doença que não incapacita para o trabalho, uma mera gripe, uma sinusite, né? Um resfriado, são doenças que não são consideradas doenças do trabalho para efeito da legislação. E também as doenças endêmicas adquiridas, por exemplo, o pessoal que mora na área da Amazônia é factível a ter doença, a contrair a doença da malária, por conta do mosquito que é presente naquela região. Consequentemente, não vem a ser uma doença do trabalho. Porém, uma ressalva, se esse vetor da malária estiver dentro do ambiente de trabalho dele, for provado que o foco é ali dentro, e ele vier contrair, aí sim pode ser uma doença do trabalho, porque foi as condições de trabalho que favoreceu. Só neste caso que tem uma ressalva na própria legislação. Porém, se ele foi na casa dele, ou foi no ambiente de residência da sociedade onde ele vive, que ele veio contrair, essa malária não pode ser tida como uma doença do trabalho, tá? Bom, passemos agora a tratar como nós podemos comunicar esse acidente de trabalho. O que deve ser feito, o que é que o técnico de segurança do trabalho, a obrigação dele tem que se fazer em relação ao acidente que aconteceu. Aconteceu o acidente, o que é que deve ser feito? Bom, primeira comunicação do acidente de trabalho deve ser através da empresa. A empresa é que deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Se houver morte, tem que ser de imediato. A autoridade competente, no caso, a autoridade competente é inclusive a autoridade policial, a delegacia, etc. Caso a empresa não formalize o acidente do trabalho, pode formalizar o próprio acidentado, se ele tiver condição, a família, o dependente do acidentado e o sindicato da classe pode também fazer a formalização desse acidente. Isso não obsta que a empresa, pela sua inércia, pela sua desídia, não venha a ser multada, não venha a ser penalizada por isso. A empresa responde pelo não cumprimento da obrigação de informar o acidente do trabalho. O médico que assistiu à autoridade pública também pode fazer isso. A princípio, aliás, é atribuição do pessoal do RH da empresa fazer esse tipo de registro. Porém, muitas empresas deixam a mão do técnico de segurança do trabalho, tá? Apesar de não ser atribuição do técnico de segurança do trabalho, mas tem sido feito em algumas empresas corriqueiramente a comunicação de acidente por responsabilidade do pessoal da área de segurança do trabalho. Porém, é uma responsabilidade do setor de pessoal da empresa de recursos humanos. O acidentado ou seu dependente deverá receber da empresa uma cópia da CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, e também o sindicato, tá bom? Qual é o dia do acidente do trabalho? Essa é uma boa pergunta. O dia do acidente do trabalho pode ser de três formas. Primeiro, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Pode ser também o dia da segregação compulsória, seja o dia que deixou ele de exercer sua atividade, seja naquele momento, e pode ser o dia em que foi realizado o diagnóstico. Então, pode ser no próprio dia que aconteceu, ali todo mundo tomou conhecimento. Às vezes você tem uma doença do trabalho, vem a surgir num momento tal, tá? Que não foi efetivamente o dia do acidente. O dia do acidente é exatamente aquele, aconteceu incapacidade para o trabalho, o dia que todo ficou comprovado que não há condições mais de exercício do trabalho, da atividade habitual, ou pode ser o dia da segregação compulsória, ou seja, no dia que tomou conhecimento o trabalhador que ele está com aquela doença, que está com aquele tipo de enfermidade que o impossibilita para o trabalho, que o incapacita para o trabalho, ou o dia que foi realizado o diagnóstico, tá? Então, se ele começou a se sentir mal e não tem mais condições de ir ao trabalho, esse é o dia da segregação. É uma segregação compulsória, ele não pediu para não ir, mas terminou não podendo ir ao trabalho. E o dia
que ele realizou o diagnóstico. Foi embora fazer um exame de sangue e descobriu que ele estava com uma situação cancerígena, foi para um oncologista, etc. Então, este é o dia do diagnóstico, tá bom? Bom, falaremos agora do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Qual é o objetivo do programa? É promover a saúde dos trabalhadores. Tá? E este programa tem por base o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, que nós vamos ver mais à frente. E o Programa de Controle de Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Bom, o PCMSO, ele é da NR7, ele exige, dentro desse programa, exige alguns exames médicos obrigatórios para que as empresas proporcionem aos seus empregados. Tá? É obrigatório. Primeiro, o exame é o exame admissional. Quando o empregado vai entrar numa empresa, obrigatoriamente esta empresa tem que fazer um exame admissional, levar o médico do trabalho para que possa avaliar as condições de saúde e então admitir. Mas durante a execução do trabalho existem outras situações que pode ser exigido o exame. Por exemplo, o exame periódico. Ou seja, de tempos em tempos, principalmente naquelas empresas que trabalham com atividades insalubres, atividades perigosas, precisam fazer com que os seus trabalhadores passem pelo exame periódico, para testar a insalubridade, para testar o resultado que está acontecendo nas condições de saúde do trabalhador. O exame de retorno ao trabalho, ou seja, quando o empregado vem sofrer um acidente e fica segregado do trabalho, fica isolado, fica afastado do seu trabalho, ele quando vai retornar é obrigado ele fazer um exame de retorno ao trabalho para testar que ele está com as condições de retornar e reassumir suas funções. Que é um exame também obrigatório. Outro exame obrigatório é o de mudança de função. Ou seja, o empregado vai sair de uma função para outra e que essa próxima função exige uma atividade física, exige uma recorrência para a saúde, vai ser exposto o trabalhador num tipo de agressor, de agente físico, agente de riscos ambientais, precisa então fazer o exame de mudança de função, que esse exame vai declarar se esse funcionário pode ou não assumir aquela nova função. E finalmente o exame demissional, é quando ele vai ser dispensado da empresa. Quando ele é dispensado da empresa também é feito um exame demissional, para mostrar ao mercado de trabalho que ele saiu, até mesmo para a lei, que ele saiu com as condições que entrou e consequentemente não está levando nenhuma doença adquirida. Tá? E gente, por hoje nós estamos satisfeitos e esperamos vocês estarmos juntos na próxima competência.